Olá, queridos que estão aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos. Aqui vos fala o pastor William Cruz. Não foi possível completar o recado. Para saber mais. Nós estamos aqui com o propósito de ministrar aulas de batismo, mas também fazer um misto entre discipulado e batismo também. Por que isso? Porque eu entendo que as pessoas que passarão pelas águas do batismo, muitas delas, ou são novos convertidos, estão chegando na igreja, possuem 6 meses, 1 ano de igreja, ou então estão vindo de outros ministérios, até mesmo de outras igrejas, e precisam ter, assim, pelo menos saber os princípios elementares da palavra de Deus. O batismo não é brincadeira, o batismo é algo sério, que a pessoa precisa tomar essa decisão com bastante responsabilidade, sem arrependimentos e sem voltar atrás. Por isso, a nossa proposta é dar a aula de batismo, mas também dar aí um mix de discipulado, pensando bem de leve mesmo, sobre os principais tópicos inerentes à palavra de Deus, inerentes à vida cristã também como um todo. Amém? Então, vamos iniciar. Nós iniciamos aí nosso primeiro tópico, falando da autoridade máxima da Bíblia, autoridade máxima da palavra de Deus. Então, nós temos a palavra de Deus como autoridade máxima, não há nada acima da palavra de Deus, não há nada equivalente à palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque existem algumas igrejas que igualam a palavra de Deus a determinados escritos e até mesmo a tradição, tá? Então isso é uma forma equivocada, porque a palavra de Deus, ela é o máximo, ela é nosso norte, ele é nosso rumo, ela é que nos dá a direção em todas as coisas a respeito da vida cristã. Você quer saber se a sua igreja é boa, você quer saber se a sua igreja eu quero uma igreja perfeita. Bom, primeiro que igreja perfeita não existe na face da terra, porque são conduzidas por homens, isso é fato. Igreja perfeita só haverá lá no céu, quando nós estaremos reunidos junto com Cristo, junto com Deus, na eternidade. Isso é fato. Mas, se você perguntasse para mim assim, olha, eu quero estar numa igreja, a melhor igreja é aquela que se aproxima mais da palavra de Deus, segue, ensina a palavra de Deus e pratica também a palavra de Deus, tal como ela é. Existe uma máxima, o que a palavra de Deus fala, nós falamos, e o que a palavra de Deus cala, nós calamos. Ponto final, é bem fácil. Para interpretar a palavra de Deus, irmãos, existe também regras. Eu não posso interpretar a palavra de Deus a meu bel prazer. Porque muitos argumentam assim, olha, eu não vou à igreja porque cada um tem sua interpretação, isso é uma questão de interpretação, sim, pode até ser uma questão de interpretação. Mas qual é a melhor forma de interpretar o texto bíblico? Primeiro, nós podemos dizer que a vontade soberana de Deus, a vontade do Espírito Santo de Deus, está revelada na sua palavra. E para que nós não percamos o fio da meada, né, como os antigos dizem, para que nós não percamos aí a questão da vontade soberana de Deus, da vontade soberana do Espírito Santo de Deus, revelada na sua palavra, nós precisamos ler a palavra texto dentro de seu contexto. Quem tira o texto dentro do contexto cria um pretexto, cria heresias, cria falácias, cria sofismas, cria tudo menos a palavra de Deus. E é por conta desse motivo que muitas pessoas são cristãs frustradas e muitas vezes cristãos desviados que não mais querem estar dentro de uma igreja por conta de sofismas e falácias. Falácias são mentiras. Tá? Sofismas é aquela filosofia que fala um versículo, mas depois viaja, dá aquela volta toda e não acaba sendo uma mentira assim mais colorida, vamos dizer assim. Tá? Então,
Primeiro tópico aqui para questão de início da aula do batismo é a autoridade máxima da palavra de Deus, tá? Olha, mas pastor William, eu conheço um pastor que prega desse jeito, ele falou assim, assim, bom, o que ele pregou está dentro da palavra de Deus, texto dentro do contexto? Bom, está? Então tá ok. Então ele está pregando a palavra de Deus. Agora, se ele está pregando uma coisa que não está dentro do contexto da palavra de Deus, então não é a palavra de Deus que está pregando, tá? O que nós falamos aqui? Falamos que a Bíblia é a autoridade máxima, não é a palavra do pastor. Eu não vou crer no pastor, eu vou crer na palavra de Deus que é pregada pelo pastor, pelo presbítero, pelo missionário, pela diaconisa, pelo diácono, né? Que às vezes nós damos oportunidade para essas pessoas pregarem. É muito bom ver a igreja trabalhando, porque ovelha parada dá trabalho, essa é a grande verdade, né? Então, ponha para trabalhar que vai acabar seus problemas. Amém? Então, é muito bom e as pessoas gostam de trabalhar na igreja, né? Ter as suas funções e os seus cargos. E aí o que acontece? Dentro da palavra de Deus, autoridade máxima, nós vemos o primeiro subtópico, né? A questão do Pentateuco. O Pentateuco foi os primeiros livros escritos por Moisés, dentre os quais são Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros chamados Pentateuco, mas também conhecido como Torá. Se você ouvir Torá ou Pentateuco, você está fazendo referência direta a esses 5 primeiros livros. E o que acontece, queridos? Foi escrito por Moisés. Moisés estava lá no Egito. Moisés é uma figura muito importante para os judeus, né? Como também Davi, uma figura muito importante para os judeus. Até hoje tem o túmulo lá de Davi, mas não há o túmulo de Moisés. E por que isso? Deus, na sua infinita sabedoria, escondeu o corpo de Moisés, bem vale, né, colocar isso aqui para nós, para que não o corpo de Moisés ou o túmulo dele não fosse um alvo de idolatria. Deus é muito sábio, né? Então Moisés, o libertador do povo hebreu do Egito. Então o que acontece? O contexto é aquele que os irmãos de José, eles estavam ali juntos, né? E José era o filho querido, né? Aquele caçula, né? A Benjamim até então não havia nascido. O que acontece? E Jacó tinha um amor especial por José, porque havia sido nascida a sua esposa amada, né? Raquel. E o que acontece, queridos? Os irmãos ficaram com ciúme. E ainda José teve um sonho, mostrou aquele sonho aos irmãos e aos pais, né? Os feixes se dobravam diante dele, a lua, o sol, as estrelas se dobravam perante ele, né? E aí o pessoal fala assim, sonhador, o que é isso? Você está pensando agora que nós seremos seus escravos, seus empregados? Motivados pelo ciúme, tentaram matar a José, mas não conseguiram. E aí o que aconteceu? José foi vendido pelos seus próprios irmãos numa caravana de ismaelitas, e essa caravana levou José até o Egito. Tá? É bem resumido, tá, queridos? Você que já sabe a palavra de Deus, é bem resumido, tá? Mas você esqueceu desse detalhe, a gente está fazendo aqui o panorama do panorama. E o que acontece? José, agraciado por Deus, né? Justo, não tinha cometido nenhum erro, foi parar na casa de Potifar, governando a casa de Potifar. A bênção de Deus. Então, o dom do Espírito Santo de Deus, se é que podemos dizer assim, que estava sobre José, era o dom de governança. Ele governava bem as coisas, ele geria bem as coisas, geria bem os negócios. E aí o que acontece? Mas a mulher de Potifar ficou de olho em José e foi para cima dele, né? Vamos dizer assim, os irmãos me entendem, e tentou
agarrá-lo. E ele fugiu, né? Homem íntegro que era, fugiu. Por conta disso, ele foi parar na prisão. Agora, queridos irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Será que Potifar sabia que a mulher, que mulher que ele tinha? Será que Potifar sabia a mulher que ele tinha? Eu creio que sim. Sabe por quê? Porque uma pessoa que atenta contra a honra de uma mulher, o que você faria sendo um dos governadores do Egito? Você mandaria matar, não é verdade? Talvez eu mandaria matar. Opa! Não, não mexe com a minha família. Então o que acontece? O Potifar sabia a mulher que tinha. Então ele mandou para a cadeia, mas não mandou matar José. Muitos criticam José, falando assim: ah, José chegou muito perto. Mas José era o governante da casa, ele tinha que chegar perto. Ele tinha que, muitas das vezes, estar no mesmo cômodo que a mulher estava no mesmo cômodo que ele. E governava tudo, Potifar deixava tudo na mão dele. Então não tem como, não é verdade? Então, para mim, Potifar sabia muito bem a mulher que tinha e não mandou matar José, mandou ele para a cadeia, encerrou ele na cadeia. Na cadeia ele também prosperou, virou o líder da cadeia lá, virou, né, o, um dos principais ali da cadeia. Acho que tinha até a chave da cadeia na mão dele. E aí ele, alguns dos seus companheiros tiveram sonhos, ele revelou os sonhos, né? Ele já tinha tido aquele sonho de outrora, dos feixes e da lua e dos céus, das estrelas, né? Do sol e da lua. Sol, seu pai, a lua, sua mãe, né? E as estrelas, seus irmãos, os feixes também, os seus irmãos. E aí o que acontece? O padeiro tem um sonho e o copeiro também tem um sonho. E José revela o sonho para os dois. Né? Para o padeiro, o sonho não é tão bom, que ele acaba morrendo, mas para o copeiro, ele seria reintegrado à corte de Faraó. E José pede para ele: ó, lembra-te de mim aqui, quando, né? Se estiver diante de Faraó. E aí o que aconteceu? O copeiro esqueceu. Bom, mais para frente ele lembra, Deus permite que Faraó tivesse um sonho. E aí o copeiro lembra de José: olha, Faraó, tem um cara lá na cadeia que ele revela sonhos. E aí o que acontece? José vai até a presença de Faraó e revela os sonhos das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das espigas boas, e, né, enfim. E aí ele, pela divina revelação, ele tem o entendimento do sonho de Faraó, diz que vinha uma grande fome sobre o Egito, sobre o mundo todo. E aí o faraó coloca José como o segundo maior homem. Olha que honra, né? Olha o que acontece com José. Sou o maior homem, segundo maior homem no Egito depois de Faraó, era José. Zafinat Panéias, nome egípcio de José. E aí o que acontece? Aprove ao Senhor fazer esse plano, esse propósito de Deus, de ter tudo isso que aconteceu, de ser vendido para os ismaelitas, tudo será plano de Deus, será propósito de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E aí o que acontece? Ele provê alimento para os seus. Seus irmãos, chega a grande fome em Canaã, eles vão até José, até o Egito. José reconhece seus irmãos e ele manda alimento, mas José trama um plano ali para ver todos os seus irmãos. Inclusive Benjamim, que aí era o caçula já nascido. E aí acaba que todo esse povo, os seus irmãos, inclusive Jacó, né, que já não se chamava mais Jacó, mas sim Israel, foi para o Egito, cerca de 75 homens, e ali ficaram. Bom, morreu José, morreu o faraó que conhecia José, levantou-se outro faraó, que provavelmente seja Quineton, o nome dele. Por meio dos historiadores nós chegamos a essa conclusão. E aí esse povo está lá 420 anos no Egito, mas se multiplicou muito. E o faraó comenta e falou assim: olha, se esse povo se rebela contra a gente perde o Egito num piscar de olhos para eles. Então vamos escravizá-los. E surge um grande decreto: matar os primogênitos. Guarde bem essa informação. Matar os primogênitos. Quem surgiu primeiro com essa ideia? O faraó. Então todos os primogênitos
dos hebreus que nascessem homens deveriam ser mortos, né? Jogados no rio Nilo. Moisés foi jogado, colocado numa cesta, betumou, né? A cesta, tudo ali direitinho. E a filha de Faraó viu. A filha de Faraó também sabia que era um hebreu, mas Moisés muito bonito, né? Tirou aquele menino das águas, por isso o seu nome Moisés. Moisés é o nome, né, egípcio. E aí o que acontece? Ela gostou muito. A sua irmã viu a filha de Faraó tirando aquele menino e falou assim: olha, propôs para ela: minha ama, o negócio é o seguinte, a senhora não quer que as hebreias cuidem do seu filho quando ele for até ser desmamado, depois ele volta, né, para você? Tá bom. E aí Moisés voltou pro colo da mãe. Olha que bênção, né? Um menino sob decreto de morte volta para os colos da mãe para ser amamentado e ainda para ela receber ainda para amamentar o filho. É o primeiro Bolsa Família. A ideia, Uma hora da tarde. a ideia já está ali, né? O primeiro Bolsa Família instituído lá no Egito, terra de Gósen. E o que acontece? Depois de desmamado, voltou para o Egito e Moisés cresceu na corte. 40 anos na corte, ele se revolta um determinado tempo, acaba por matar um egípcio, e os hebreus vêm e ele vai apartar outra briga, e os hebreus falam: quem te constituiu como juiz entre nós aqui? Você não lembra que você matou um egípcio lá, enterrou na terra? Moisés ficou com medo, foge e vai para o deserto de Midian. Lá conhece a sua esposa e o seu genro Jetro e fica mais 40 anos lá. E até que ele tem a experiência com Deus lá no Monte Sinai, a sarça que se queimava, mas não se consumia, tá? Importante, não se consumia. E aí Deus fala com ele e Deus ouve a oração dos hebreus para que eles fossem libertos, tá? Então Deus usou Moisés para libertar o povo que estava no Egito, para que eles fossem livres, né? Saíssem da opressão lá de Faraó. E quando começa-se o processo de libertação no Egito, o Faraó aumenta a carga de trabalho dos hebreus e tem aquele grande conflito, né? Poxa, Moisés, o que você está fazendo e tudo, mas depois acaba por libertar o povo do Egito. Então, Moisés, o grande libertador, tá, do Egito. O que eu quero falar com isso? Então, aí ele escreve o livro de Gênesis, e como o povo estava no Egito, sofria a influência da cultura egípcia, Moisés não coloca sol e lua no texto de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, né? A luz do Espírito, sair das trevas, a luz espiritual, a presença de Deus. E o Espírito de Deus pairava, gestacionava, gerava sobre a face das águas. E criou Deus os luzeiros. Ele não coloca sol, não coloca lua, porque o povo tinha o Deus Sol lá no Egito, tinha o Deus Lua lá no Egito. Colocou os luzeiros nos céus, os luzeiros maiores e menores. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e outros luzeiros, e por aí vai a criação. Chega no sexto dia, Deus cria o homem. Tá? Então, tudo isso daí escrito por Moisés. Adão, depois Eva, e etc. e tal. Então, existe dentro da divisão bíblica a questão do Pentateuco, tá? Primeira coisa, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição, relembrar as coisas, né? Ali. Lembrando que o povo poderia ter passado pelo deserto cerca de 4, 6 dias e chego à terra, mas por conta da desobediência, o povo pereceu no deserto durante 40 anos. E somente dessa geração que saiu do Egito, Josué e Caleb, é que permaneceram vivos ali, obedientes, tementes a Deus, né? Você vê que logo depois que o povo saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, aqueles grandes sinais da parte de Deus, Moisés sobe até o Monte Sinai,
E aí o que acontece? O povo começa a adorar outros deuses, a fazer tem a audácia de fazer um bezerro de ouro e dizer ainda que o bezerro de ouro é que tinha libertado eles do Egito. Olha que terrível, não? Terrível. Depois dos grandes sinais, maravilhas que Deus fez, as 10 pragas, o mar vermelho se abrindo, Faraó perecendo no mar junto com seus carros e soldados e cavaleiros, o povo ainda tem a coragem de fazer um bezerro de ouro e dizer que este bezerro de ouro era quem tinha liberto esse povo do Egito. Terrível, terrível, né? Bom, enfim, por conta dessas e outras desobediências, o povo pereceu e só a geração de Caleb e Josué, só Josué e Caleb que permaneceram vivos junto com uma nova geração que nasceu no deserto, tá? Então, o que acontece? Veja, existe aí o Pentateuco. Depois nós vemos a questão do livro de Josué, Juízes, e nós vemos aí a questão dos livros históricos. 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, tá? Livros poéticos. Livro poético, Salmos, tá? Eclesiastes, eu creio também que entra nessa questão de livros poéticos. Depois nós vemos os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são grandes profetas, não porque eram grandes profetas, nossa, né, é o cara, não, porque os seus livros são grandes, né, seus livros possuem aí 60, 50 e poucos capítulos, 48, Ezequiel, mais de 48, Isaías 60 e poucos capítulos, 66, né, capítulos, é a mini Bíblia, né, como dizem, Daniel, seus 11 capítulos, enfim, aí tem os profetas menores, aí você vê Jonas, você vê Obadias, você vê Miqueias, você vê Naum, né, e vê outros pequenos profetas, tá? Então aí encerra-se a questão do Antigo Testamento. E nós também temos aí depois, começando com Mateus, Marcos, Lucas e João, o Novo Testamento. Entre estes dois, Antigo e Novo Testamento, existe um período de silêncio de cerca de 300 anos. Tá? Quando eu era pequeno, eu aprendi que eram 300 anos, daí na escola dominical. Uns falam 400 anos, tá? Mas as Bíblias mais antigas possuíam 3 páginas em branco, entre o Antigo e o Novo Testamento. Muito legal, né? Hoje não tem mais. Acho que é por economizar folha. Mas o que acontece? Havia essas três páginas, que cada página significava um século, 100 anos. Então foram 300 anos de silêncio. Já pensou? Deus não falava, não havia profeta, não havia nada, né? Mas houve um grupo de judeus chamado fariseus, né? E se a gente deve alguma coisa a eles, é porque eles guardaram a palavra, né? Por incrível que pareça, né? Daquele jeito, mas guardaram, tá? E depois, quando chegou o Messias em Mateus, nascimento de Jesus, eles não entenderam nada e acabaram rejeitando o Messias. Isso é a parte terrível, né? Tem a parte boa, tem a parte ruim. Tem aí os judeus zelotes, né? Tem os fariseus, e tem outros lá, tá? Só para, assim, passando assim para você situar. Claro que você, como um bom irmão em Cristo, frequentador da escola dominical e dos cultos, você irá se aprofundar nesses assuntos que eu estou aqui apenas pincelando para você nessa aula de batismo e discipulado, um mix de batismo e discipulado, tá bom? Então acontece, nós temos aí o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos sinóticos, o evangelho de João e depois assim por diante, né? Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Colossenses, aí depois você vê lá Filemão, Tito, Hebreus e por aí vai. As cartas de João, as cartas de Pedro e a carta de Judas, e esse Judas irmão de Jesus, não Judas Iscariotes, e também nós vemos o último livro, o livro do Apocalipse. Tá? Tudo isso é escrito do ano 0 depois de Cristo, né? Ano 1, ano depois de Cristo, em 25, em 30, em 60, 67, 68, 69, depois de Cristo. Tá? Todos esses livros foram escritos.
Enfim, alguns discípulos contemporâneos de Jesus, outros não, tá? Vale a pena lembrar. Pois bem, nós temos essa divisão do Antigo Testamento e Novo Testamento. Até aqui nós vemos a autoridade máxima da palavra de Deus, nós vemos a questão do Pentateuco, a Torá, nós vemos a divisão bíblica do Velho e Novo Testamento, e também nós vemos a questão da divisão dos livros, tá? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, grandes e pequenos profetas, tá? E aí depois vem os evangelhos, as cartas de Paulo, né? O livro de Atos, os apóstolos, as cartas de Paulo, e por aí vai. Cartas de Pedro, as cartas de João e o Apocalipse. Também escrito por João, não o Batista, discípulo amado. O mesmo que escreveu a carta de João, tá? Pois bem, por uma questão didática, nós vamos fazer uma seguinte separação, tá? Se você perguntar para mim, pastor, você é dispensacionalista? Eu não sei nem o que significa isso, mas eu sei que um dia eu ouvi e gostei. Eu sei que acho que eu vou ser criticado muito por isso, mas tudo bem, tá? Mas eu quero que você entenda, vá até o final. Não critique, não fulmine já desde logo, né? Vamos lá. Quando Deus cria os céus e a terra, nós temos um princípio, nós temos uma eternidade insondável. Antes, o que está acontecendo? Deus está criando todas as coisas, está criando os exércitos em marcha, as miríades, os planetas, o universo, todo. É um princípio insondável, a gente não consegue sondar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que céus? O céu cósmico. O céu que nós vemos, esse céu azul bonito, né? Hoje mais ou menos aí com chuva e etc e tal. Hoje nós estamos aqui no dia 17 de outubro de 2023. Muita chuva de trás dos montes aqui, chuva pra caramba, né? Ontem era uma chuva que, meu Deus, parecia que estavam jogando balde assim no carro, assim, a gente andando a 20 por hora na avenida. De tanta chuva que estava caindo, né? E o que acontece? Nós vemos a questão de Deus criando os céus, esse céu azul que vemos. Depois o céu cósmico, o segundo céu, onde estão as estrelas. E o terceiro céu, onde está nosso Deus, o reino de Deus, né? E aí, irmãos, o que acontece? Nós vemos a criação do homem, e o homem depois cria-se a mulher, e a mulher, o homem e a mulher, Adão e Eva, é colocado no jardim do Éden, tá? Nós seguimos a linha criacionista, tá? Respeito quem segue outra, mas nós seguimos a linha criacionista. Nós cremos que Deus criou o homem e a mulher, tá? Tá na Bíblia já há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos está aí escrito aí, tá? Se você pensa de outra forma, também respeito. Também respeite nosso modo de pensar. Acabou, ponto final. E nós vivemos numa boa, não tem problema algum, tá? Nós pregamos a palavra, porque, irmãos, nós chegamos num período que, assim, a gente, como pastor, é muito difícil, porque às vezes a gente prega a palavra, a pessoa não acata. A pessoa não aceita a palavra de Deus. E, irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos brigar com essa pessoa? De modo algum. Não, negativo. Você quer a palavra de Deus? Amém. Você aceita de bom coração. Se você não quer, tá bom. Amém. Todo jeito. Ponto final. Fique sossegado. Fique tranquilo. É desse jeito. Tá? Mas a palavra de Deus está aí posta. Tá? Quem aceitar, amém. Quem não aceitar, tá bom. Amém. Todo jeito. Enfim, e nós vemos aí a questão. O homem e a mulher estavam no jardim do Éden. E o que acontece, queridos? Hoje está comprovado que quando havia aí a questão, deixa eu aqui, não sei se eu vou pagar jabá alguma coisa, Discovery Channel, o History Channel mostrou muitas vezes que a localização do Jardim do Éden é no Iraque. Foi comprovado cientificamente. E o que acontece? E a inundação que houve no dilúvio também foi comprovado que foi mundial, não foi só num determinado local. Até a arca de Noé, que foi ordenada por Deus, foi comprovada cientificamente
que era navegável, tá? Então, é Bíblia, é espiritualidade e ciência andando junto. E o que acontece? O homem é colocado no jardim do Éden e ele está num estado de inocência, não havia pecado. O homem estava lá. Deus deu a ordem para o homem, olha, desse jardim vocês podem comer tudo. Menos aquela árvore ali, ó, do bem e do mal. Essa árvore vocês não comem. Tá bom? Ah, tá bom. Fácil, não? Frutas, né? Sei lá, tinha de tudo. O homem lavrava a terra, ele trabalhava. Mas tinha tudo ali na sua mão. Mas Eva foi enganada pela serpente. E ali nós vemos ali que é Satanás, que é o inimigo. E aí ela é seduzida pela serpente e acaba comendo o fruto e oferecendo seu marido. E seu marido, por consequência, come. Tá? Isso daí foi uma falta de liderança por parte de Adão. Tá? Porque ele era o cabeça dali do jardim. Né? E acabou cedendo por conta da mulher. Os dois foram expulsos do jardim. E antes de ser expulso, eu quero afirmar aqui um detalhe para os irmãos, que o próprio Deus aparecia a eles na viração do dia, alimentando o seu espírito. Então o espírito do homem era alimentado diretamente por Deus. Mas quando o homem cai e é expulso do jardim do Éden, o que acontece? O homem é alimentado pelo Espírito, porque Deus não abandona o homem, pelo contrário, pela misericórdia, ele mata um animal e veste Adão, e para não deixar eles nus, que eles dizem, nós estamos nus. Olha, Senhor, tu apareceu, nós tivemos agora, nós estamos nus. E Deus falou assim, quem disse para vocês que vocês estão nus? Então era inocência. Eles saíram do estado de inocência e foram para um estado de consciência. Agora conscientes que haviam desobedecido, não porque comeram a fruta, mas porque desobedeceram uma ordem de Deus, direta de Deus. Eles foram expulsos do jardim do Éden, mas Deus, pela sua misericórdia, mata um animal e veste Adão com a pele de animal. Vocês sabem, né, queridos irmãos, que antigamente era assim, tá? Até acho que hoje tem roupas, tem muito tecido sintético, mas antigamente eram animais. Isso hoje é proibido, tudo bem, tá? Não tem problema. Paz aí com os irmãos defensores da causa aí dos animais, tá? Eu também não. Mas naquela época aconteceu isso. E o que acontece? O homem agora é guiado por sua alma e também pelo seu espírito. E nós vemos aí primeiro o fraticídio em Gênesis capítulo 4, Caim matando Abel. Matou por inveja. E aí existe uma distinção. Inveja é aquele sentimento de destruir aquilo que a outra pessoa tem. Eu não suporto que aquela pessoa tenha, né, um Sbrobel 0 km. E o sentimento de ciúmes é ao contrário. A pessoa deseja ter aquilo que ela tem, mas não de destruir. Existe muita diferença nisso. Então, às vezes a pessoa fala com inveja, mas não, está com ciúmes, né? Se confunde também com o outro sentido, né, na área sentimental também, tá? Então, o que acontece? Movido pela inveja, Caim matou Abel, seu próprio filho. Né? Seu próprio irmão, melhor dizendo. E o que acontece, queridos? Você também vê a figura de Lameque. Lameque matando duas pessoas, porque um ofendeu e outro pisou no seu pé. E Lameque tem duas mulheres. Onde estava escrito isso? Onde Deus deu a ordem ou o aval para que o Lameque tivesse duas mulheres? Você vê lá em Gênesis capítulo 5. E aí as coisas começam a ficar ruins. O homem fazendo tudo que dava na telha. Acho que é uma verdadeira libertinagem. Né? Olha. Saca bem aí, hein? Lá estamos falando de Gênesis. E aí Deus falou assim, vou acabar com tudo. Chega, tô muito triste. Extremamente triste com o que o homem está fazendo. Né? Daí surge, queridos irmãos, a questão do livre-arbítrio. Tá? Daí é que surge. Enfim, uns acham que sim, outros acham que não. Tá? Então, também respeito quem pensa ao contrário. Tá? Vamos lá. O que acontece?
Também não vou dizer se eu penso ou não, né? Também, né? Só estou ensinando. O que acontece? E depois nós vemos a questão do dilúvio. Deus refazendo todas as coisas. Deus olha para a terra e vê um homem piedoso chamado Noé e seus filhos. Então, Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e as suas noras entram na arca do dilúvio, sendo que essa arca fica 120 anos aberta para todo mundo entrar. Ah, então a arca foi feita do tamanho de um bonde, né? Não. Deus sabia que quem ia entrar. Deus já sabe todas as coisas. Nunca se esqueça disso. Deus é onisciente. E aí entra só Noé, os seus 3 filhos, as suas respectivas noras e a sua esposa. E os animais, de par em par, entraram lá na arca. Tá? Beleza. Cerca de 1065 anos acontece o quê? O homem, em Gênesis capítulo 11, na planície de Sinar, que depois virou Ur dos Caldeus, que mais tarde virou a Babilônia, o homem tem a brilhante ideia de construir uma torre chamada Torre de Babel, chamada Torre da Confusão, e tenta buscar a Deus do seu próprio jeito, do seu próprio modo. Olha que terrível. Será que estamos vivendo essa mesma época no dia de hoje? Eu acho que sim, não é verdade? Porque cada um quer buscar a Deus do seu jeito. Né? Não importa. O que importa é o meu coração. Não é assim, irmãos. É de acordo com a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus, ela fala, a gente segue. Ela cala, a gente cala. Né? Nós fazemos o que a palavra de Deus fala para a gente fazer. Nós não fazemos o que a palavra de Deus fala para nós não fazermos. E ponto final. É nosso estilo de vida. E o que acontece? Aí, irmãos, surgiu esses homens todos falando a mesma língua, fazendo, não, vamos tocar os céus, vamos buscar a Deus do nosso jeito. Deus olha para a terra e fala assim, o que é isso? Eu não ensinei desse jeito. E aí Deus fala assim, olha, desçamos. Olha a figura aí da Trindade. Desçamos. E confundamos a língua dos homens. Aí Deus desce, confunde a língua dos homens. Os homens, cada grupo começa a falar em uma língua. O projeto dos homens acaba. E aí nascem as nações. Cada qual falando uma língua ali. Inglês, alemão, né? Polski, por aí vai, sueco, para lá, vai, né? Enfim, português para cá, né? Para lá para Ilha da Madeira, ali, por aí vai, de trás dos montes, e aí vai, né? Surgem as nações. O que acontece, queridos? Passado esse tempo, né? Deus ele entrou com juízo. Você veja que cada etapa que o homem está seguindo e cada desvio que o homem comete, há um juízo. Qual foi o juízo lá no Jardim do Éden? A expulsão do homem. Qual foi o juízo durante a consciência do homem? O dilúvio. Qual foi o juízo depois do domínio humano? O homem querendo fazer do seu jeito as coisas. Qual foi a consequência? A confusão de línguas. Depois surge a era dos pais. Gênesis 12. Nós vemos Abraão, Isaac e Jacó. Ali nasce o povo judeu, semita. A palavra semita nasce dali. E Abraão, conhecido como pai da fé. Fé por quê? Porque Abraão estava num lugar que não tinha igreja, não tinha missionário, não tinha profeta, não tinha ninguém, mas ele tinha os ouvidos atentos à voz de Deus. E aí ele ouve a voz de Deus e sai do meio da sua parentela, mas acaba levando Ló, seu sobrinho. Eu acho que eu falei primo, mas é sobrinho. Agora é sobrinho Ló, né? E aí dá aquela confusãozinha lá. Ló olha com os olhos carnais, olha, eu quero essas planícies aqui, verdejantes. E Abraão fala assim, ó, escolhe, qual lado? Porque não dá pra gente viver junto. Ou tu vai pra cá ou vai pra lá. Né? Aí, não, vou para aqui, escolheu ali, viu que tá bonitinho. Abraão foi para cá, Abraão prosperou grandemente, né? Tá, enfim. E aí nós vemos a questão da questão patriarcal e nós vemos uma promessa sendo dada para Abraão e para Sara. Primeiro Deus trocando o nome de Abrão
pai exaltado para pai de nações, Abraão, Sarai para Sara, né? E o que acontece? Tem uma promessa, mas Abraão decide pegar o plano B. Queridos, nunca pegue o plano B. Se Deus falou, se você tem certeza que Deus falou, aguarde. Vai se cumprir. Que a pior coisa é fazer o plano B. O plano B de Abraão foi usar a sua escrava para dar à luz a um filho chamado Ismael. E a promessa, aquilo que foi lançado sobre Ismael foi o seguinte, que ele seria contra todos e todos seriam contra ele. Já tu tá vendo já onde a gente está chegando, né? Depois de mais tempo, chega Isaac, o filho da promessa, né? Riso, Isaac. E aí nós temos Isaac, nós temos Rebeca, nós temos depois Jacó, dando origem às 12 tribos. Depois, queridos, isso aí é a fase patriarcal, os pais, né? Pai da fé, com Abraão, Isaac e Jacó. Quando nós oramos assim, Senhor nosso Deus, Pai, Deus de Isaac, Jacó e Abraão, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Israel também. E aí nós entramos numa questão já chegando no livro de Êxodo, já contamos a história de José aqui, para dar base à escrita, né, dos livros por Moisés, e nós chegamos na questão da lei lá em Êxodo, salvo engano, a partir do capítulo 20, né, os mandamentos ali, você vê o quê? A questão da lei. Então é uma outra fase. Nós vemos a lei sendo dada a Moisés, primeiro pelos 10 mandamentos, mas esta lei, de modo geral, tem 613 artigos, 613 ordenanças. E com um detalhe, quem erra num, erra por todos. Então, eu quero dizer para os irmãos que a lei era impossível de ser cumprida. Impossível de ser cumprida. E dentro dessa lei nós vemos o que também? O ritual das festas judaicas, que eram a Páscoa, os pães ázimos, nós vemos a festa das colheitas, né? A festa das primícias, né? A festa das colheitas, primícias. Nós vemos a festa depois, 50 dias depois, a festa dos Pentecostes. Depois, mais um tempo depois, a festa das trombetas, festa da expiação e festa das cabanas ou Sucote. Então nós temos essa bem divisão. Eu uso isso para divisão, para entendimento, só isso. Né? Então você vê a lei. E depois, passada a questão da lei, você vê a questão da graça. Graça é o favor imerecido. A época que Jesus vem a esta terra, começa seu ministério e traz a graça a todos aqueles que ouvem a sua palavra. Depois de sua morte, irmãos, o homem agora, quando morre, ele não mais desce ao seio de Abraão. Ele vai até a imediata presença de Deus no paraíso celestial. Porque tem essa diferença. Quando você lê o livro de Hebreus, você entende muito bem essa questão no capítulo 11. Porque aqueles que morreram não foram aperfeiçoados, sim, estes agora que morreram após, né, o sacrifício de Cristo Jesus. Então, veja, é muito interessante, é tremendo. Né? No Antigo Testamento, você vê os escritos... mas foi escrito por homens. Sim, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Porque todas as vezes que um homem morre, e a sua alma desceu ao paraíso. E já no Novo Testamento, quando a alma morre, e esta alma subiu ao paraíso. Olha que interessante. Revelação de Deus, revelação do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que a palavra de Deus é suprema, ela é a autoridade máxima na cristandade. Ele é o nosso norte. Não deve ter nova revelação, não deve ter, olha, mas aqui tem um pensamento diferente, tem um entendimento diferente. Não, irmãos, não, dentro do contexto. Está fugindo do contexto bíblico, fuja da igreja. Essa é a grande questão. Tá? E aí nós vemos a questão do Novo Testamento. Né? Novo Testamento, uma nova aliança. Nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo dizendo que eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei,
Que o Senhor Jesus à noite foi traído, tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Comei em memória de mim. Semelhantemente, após ver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, é uma nova aliança no meu sangue, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Promessa da volta de Cristo Jesus. Jesus um dia virá. E diferentemente do que aqueles que pensam que Jesus virá da mesma forma como ele veio da primeira vez, né? Ai, eu até me ofereço, né, para aqui o meu ventre para Jesus. Não, Jesus não vai vir desse jeito, não. Jesus vai vir em grande glória. Jesus vai vir visivelmente, em grande glória, né? Ele vai vir glorificado, porque já passou por todas essas fases aí. A gente tem que repetir de novo essas fases, tá bom? Só para conhecimento. Então, o que acontece? E nós temos aí a questão do milênio, tá? Milênio é uma coisa muito complicada de estar se explicando agora nesse primeiro momento. Uns dizem que é um lapso temporal, outros dizem que não, que é apenas figurativo, etc e tal. Mas existe sim um tempo chamado milênio, tá? Como que ele vai ser? A gente vai esperar para depois ver, né? Depois, lá na eternidade, a gente fala, tá vendo? Não falei que era assim? Tá bom? Então, meus queridos, a primeira aula de batismo, tá? Com esse discipulado, nós fechamos agora com essa questão, essa grande questão da autoridade bíblica, tá? Não existe livro maior do que a Bíblia ou igual à Bíblia. A Bíblia é a palavra definitiva sobre todos os assuntos com relação à cristandade, vida cristã. Não tem. Mas tem uma profetisa assim que... Não. A profetisa errou 2, 3 vezes já, tá? E aí nós vamos depois na próxima aula ver outras coisas também muito importantes. Veja que são princípios basilares da vida cristã. Conhecimentos que nós precisamos ter para que nós não sejamos enganados. Se você tem um bom princípio, querido irmão, querida irmã, você não é enganado. Você tem paz no seu coração, você é uma pessoa próspera, você não é uma pessoa frustrada, você não é uma pessoa depressiva, porque você está bem alicerçado na palavra de Deus. Tá? Eu tenho toda a autoridade para falar isso para você. Né? Eu passei, depois eu vou contar meu testemunho para você saber o que eu passei. Eu era para ser uma pessoa super depressiva, talvez nem estivesse viva nesse mundo agora. Mas eu confiei em Deus e tive Deus ao meu lado. E sempre soube que esteve ao meu lado, me sustentando em todas as minhas lutas e minhas provações. E quero que você também tenha esse Deus maravilhoso na sua vida também, tá? Jesus é tremendo. Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Nas horas mais difíceis, ele nunca vai nos abandonar, ele sempre estará conosco, tá? Pense nisso, busque ao Senhor, tá? E leia a palavra de Deus e, se quiser, fique à vontade. Irmãos, eu não estou criando um canal para ganhar dinheiro, nem nada. Tô criando esse canal que eu já tinha, estou usando ele, tá? Até como presbítero aí. Hoje eu já sou pastor, já. E o que acontece? Eu não me importo com essas coisas de monetização, para mim isso daí deixa quieto, tá? Se vier, vem, se não vier, também não vier. Tá? O que importa é que a palavra está sendo pregada, é só isso que me importa, tá? Então, é a nossa primeira aula de batismo aqui, aberta aí pela plataforma do YouTube, graças a Deus. E aí, nós seguimos depois, mais tarde, com a segunda aula. Espero que você acompanhe-nos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fica na paz. Até mais.